tragédia na maior cidade do país. Eu penso que o centro da cidade de São Paulo é importante por si. Em qualquer lugar do mundo nós teríamos uma política de manutenção desse centro, de higiene, de valorização constantes. Nós estamos cercados por todos os lados de prédios e instituições de extrema importância, não só para a história da cidade, mas também para a história do país. Se a gente voltar lá no começo, né, quando os portugueses iniciaram o processo de colonização, a gente tem aqui o pátio do colégio, né, onde foi fundada a cidade de São Paulo, e que tem ali uma importância não só no processo específico da formação da cidade, da fundação da cidade, mas da cidade enquanto centro econômico, ali na Rua Boa Vista, ou enquanto centro comercial, está próximo da 25 de março, ou de um marco fundamental da história da cidade, que é a Praça da Sé. Se a gente caminhar um pouco mais, aqui a gente chega no Teatro Municipal, que inseriu, através da Semana de Arte Moderna de 1922, a cidade de São Paulo no cenário artístico nacional, né, e tornou São Paulo uma das referências das artes plásticas no Brasil. Tudo isso somado a uma série de outros elementos que estão aí e que são referência para o paulistano. Moro aqui no centro faz mais de 20 anos e eu morava na Santa Cecília e agora estou morando aqui na Santa Efigênia já faz 7 anos. A Santa Cecília seria a faixa de Gaza, aqui é a Palestina, Santa Cecília é a faixa de Gaza, aí tem Israel do outro lado, que é Gianópolis. E eu gosto muito da arquitetura de São Paulo, gosto muito da cidade de São Paulo, mas eu sofro muito com o abandono, passa prefeito, entra prefeito, sai prefeito e a limpeza da cidade é uma coisa absurda. Não sei onde é que limpam a cidade, porque aqui no centro não se limpa a cidade. A partir da década de 50, principalmente, indo para a década de 60, o eixo econômico da cidade deixa o centro da cidade, inicialmente vai para a região da Avenida Paulista, e vai todo o processo do setor econômico mais forte da cidade, deixar o centro da cidade para a região sudoeste da cidade. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, os centros da cidade são valorizados pelos seus aspectos históricos de diferentes épocas. São Paulo tem um mínimo de 500 anos de história. No entanto, ele está sujo, ele está mal cuidado e nós temos cuidado danado ao andar por aqui, dependendo do horário, porque somos vítimas da pobreza, dos problemas sociais que afetam essa cidade. Então, a história de São Paulo, do centro da cidade de São Paulo, é uma história de disputa, de interesses econômicos que querem enobrecer, ao mesmo tempo dos interesses populares e poder também sobreviver numa melhor condição na cidade. Conforme dados do IBGE de 2010, nós temos mais de 40 mil domicílios vazios na região central da cidade. E também centenas de prédios que eram comerciais também abandonados. Em geral, esses prédios estão abandonados, na expectativa de valorização imobiliária. Grande parte desses imóveis aí. E que muitos deles são prédios
exemplares, sabe? Tanto em termos de qualidade, de gestão. É um absurdo saber que o prefeito tem coragem de dizer que é prefeito e talvez ele não anda pela cidade, não tem notícias do que acontecem, né? Mas e chegar ao ponto de acontecer com o prédio aqui da PF, que é o prédio da Polícia Federal, que eu acompanhei como usuário, no final até a desativação do prédio, né? Acompanhei onde a gente podia tirar o passaporte, acho que eu tirei em 96, se eu não me engano lá, e fazia parte da minha janela aqui, da minha paisagem. Noite do 1º de maio, que eu peguei o incêndio do começo ao fim ali. Eu estava dormindo, eu e meus 5 filhos. O meu ex-marido, que agora eu estou separada, ele estava na rua, estava vindo ali na Teruia ali. Quando ele falou que de repente ele ouviu um estouro, era mais ou menos 1h45, estourando às 2 horas. No começo os bombeiros passando, aí eu abro a janela, vejo que está pegando fogo no 2º andar. Aí um monte de bombeiros chegando, eu achei que estava tranquilo, né? Então, assim... Que ele falou que olhou pro prédio, que ele soltou a carroça, viu aquele fogaréu saindo da janela, aquela fumaçona preta. Ele largou a carroça no meio da rua e subiu com tudo. Os bombeiros estão chegando, vão resolver. Aí daí 5 minutos, quando eu abro a janela de novo, já estava 6 andares pegando fogo. A história é a seguinte, por volta da 1h30 da manhã, nós recebemos informação de um grande incêndio em um prédio no centro de São Paulo, no Largo Paissandu. Deu um safanão no meu braço e falou, pega os meninos e desce que o prédio está caindo. Eu estava tão sonolenta ainda que eu pensando, caiu uma parede, um andar, mas até então, é claro, peguei os meninos, nós descemos tudo correndo abraçado, ele, a cachorrinha, a Mel, os meus 5 meninos. Mas pra mim, como ele falou, estava caindo, eu falei, foi uma parede, 2, depois a gente vai voltar. Que quando nós atravessamos a rua, que chegamos ali, em frente àquela pensão vermelha ali, que eu virei assim, eu coloquei a mão na boca assim, ó, o fogo já tinha feito assim, ó. E aí eu fui lá, até também acabei filmando, estava no pé do prédio praticamente, a hora que caiu, e deu para acompanhar a situação toda, assim, desde quando o prédio era utilizado, ainda um prédio bonito aqui do centro, era utilizado, até ele caindo na minha frente. Ouvi o barulho e tive que sair correndo também, e tá aí essa paisagem banguela aqui hoje, né? Quando eu soube que o prédio desabou, eu estava em casa. Eu levei um susto, né? Porque assim, como eu tinha famílias, aí que eu atendi, a primeira preocupação foi, né, com o bem-estar dessas famílias. Saí da minha casa e vim para cá. Era 6 horas da manhã e eu estava aí, tentando, pelo menos, identificar as famílias, aonde estavam, como estavam. Isso foi na madrugada do dia 1º. Por várias vezes os moradores dos cortiços sofreram sempre muita discriminação. Por outro lado, o cortiço sempre foi de alta rentabilidade. 7 anos atrás eu conheci a ocupação, aí comecei a morar, saía de uma, ia para outra, saía de outra, ia para outra. Aí é o quê? 3 anos e meio atrás que eu conheci a Almeida Palace, que todo mundo a gente conhece sempre como prédio de vidro, né? Morei bastante tempo. Eu engravidei aí, tive meu neném já era grandinho já, há 1 ano atrás, meu neném vai fazer 3 anos. A alternativa da população mais pobre ou de baixa renda, morar na região central, onde tem melhores infraestrutura, é a alternativa do cortiço. Só que hoje o valor do cortiço num quarto de 10 metros quadrados, para onde uma família reside, custa cerca de R$800. O primeiro processo da assistência, identificar realmente quem era do prédio. Por quê? Porque quando o edifício desabou,
a gente estimava uma média de 100 a 150 famílias e uma média de 600 a 700 pessoas, né? Só que nos 2 primeiros dias de cadastro apareceram 2.200. É lógico que grande parte dos governantes, no primeiro momento, quis criminalizar a população. E mesmo a situação de oportunismo que possa ter havido de algum explorador ali que não era movimento de moradia organizado. Então, como fazer isso, né? Como você vai apontar o dedo para alguém e falar você está mentindo? E aí, diante desse processo, dificultou muito o trabalho das meninas da assistência social e da habitação, porque não tinha. Então, foi um trabalho muito mais lento, né? Nós tentamos dar o apoio, eu com as relações que eu tinha aqui de nomes, tudo, e a gente foi cruzando informações para poder filtrar realmente quem era do prédio. Ficamos 90 dias aqui, eu, meus 5 filhos e meu esposo, dentro de uma barraca. E olha que lá meu espaço era grande, para quem tinha cozinha, geladeira. Eu cozinhava, fazia minha comida a hora que queria. E a partir daí foi já se fazendo todo o processo para que eles passassem a receber o auxílio aluguel, para que eles pudessem estar. E nessa caminhada algumas famílias já estavam indo para outras ocupações, algumas foram para a periferia, que nem eu tenho família que foi para Brasilândia, eu tenho família que está no Brás, que dentro dos próprios movimentos, um pegava, arrumava lugar para um, arrumava lugar para outro, e eles foram assim. Então, quando chegou o dia 10, nós tínhamos poucas famílias aqui. Desde que o prédio caiu, nós ficamos aqui sem vender nada, em torno de 100 dias. Foi difícil, porque as pessoas não vinham aqui, que tinham medo de entrar, de comprar, cada pessoal que estava aqui na frente. O nosso relacionamento era bom, né? Que eles não mexiam com nós. A gente também não se envolvia com eles. Só era oi, bom dia e mais nada. Cheguei aqui nessa madrugada e saí daqui no dia 10 de agosto, que quando foi a retirada deles aqui. Então, todo o processo de trabalho junto à prefeitura, junto às assistência social, à assistência de habitação, as coordenações, nós fizemos um trabalho junto. Por quê? Porque a igreja, ela abriu as portas para estar guardando todas as doações que o pessoal que estava acampado aqui na frente da capela recebeu. Fora, assim, alguns outros acompanhamentos de documentação, de indicação para hospitais, para algumas coisas, tudo saía daqui. O pessoal já tinha passado lá, eles já sabiam que era uma área de risco, já tinha feito o cadastro. Então não precisou eu provar nada, porque ele já tinha passado, já tinha feito o cadastro. Quem que é titular da casa? Eu. Quantos filhos você tem? Tanto, entendeu? Você trabalha? Não, até hoje, faço faxina, faço um bico aqui. Às vezes eu cuido de criança, entendeu? Faço um bico aqui, outro lá. Nós ainda estava aqui no acampamento, a gente pegou o cheque foi R$1.200. Aí aí no mês seguinte, nós pegamos o cartãozinho. Aí até hoje a gente recebe o valor de R$400, entendeu? É uma ajuda, né? Se não tivesse ele, a situação estaria bem pior. O debate é o problema da habitação. No primeiro momento da comoção, todos os órgãos públicos disseram que ia atender as famílias. Mas a gente pôde ver que na medida que ela foi deixando de ser um assunto principal da imprensa, da grande mídia, a dificuldade dessas famílias dialogarem com o poder público foi muito grande. Lá em cima era o órgão. A primeira providência nossa foi tirar ele daqui, porque senão podia alguém entrar, roubar, e um órgão bom, é considerado o segundo ou terceiro de São Paulo, e está hoje tudo encaixotado lá na casa, na oficina do organeiro. O prédio estava inclusive se afastando, que ele era colado a esse prédio Caracu aqui do lado,
e ele já estava se afastando. Isso era sinal que o prédio, mais cedo ou mais tarde, ia cair realmente. Mas eles não foi tomado nenhuma providência. Acabou, quando aconteceu, foi uma surpresa, porque você nunca espera que isso aconteça, mas que a coisa estava se encaminhando para isso, estava. Está correndo o processo e coisa e tal, mas a gente não está com muita esperança de que o governo vai ajudar. Pode até ser que saia alguma coisa, mas o que nós estamos fazendo é vendo o que a gente pode fazer com recursos próprios. O prédio tinha seguro e nós estamos tentando arrumar algum dinheiro através da venda do potencial construtivo. É uma lei que existe que você pode, como isso aqui está tombado, no mais baixo nível, nós não podemos construir nada para cima. E como a região aqui permite que você faça prédios, então nós temos o direito de vender esse espaço que tem em cima para o pessoal utilizar em outros locais. E é isso que a gente está tentando fazer para ajudar a reconstrução, que já está orçada em 4,5 milhões, mais ou menos. Nos primeiros dias, como foi feito um alvoroço, a mídia estava em peso, até por conta mesmo de acompanhar todo o desenvolvimento do trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, se tinha resgate de corpos, se não tinha, se encontrava pessoas ou se não encontrava. E voltaram depois de um mês, que fez um mês do desabamento do prédio, e voltaram agora quando fizeram um ano. Agora, a questão da ocupação de prédios vazios sempre aconteceu na cidade de São Paulo. Mas a partir de 1997, com a organização dos movimentos de moradia que, a partir dos cortiços, começaram a se organizar e mobilizar na luta pelo direito à moradia digna. Então, a partir disso surgem os movimentos de moradia que começam a discutir o direito de morar dignamente no centro da cidade. Poxa, você vê assim que a sua vida passou ali por um triz, por um segundo, porque você se dá conta, mais 5 minutos eu estava lá dentro, e quem ficou lá dentro? Você bate aquele desespero na sua mente, você não sabe quem ficou lá dentro. Então até hoje eu agradeço a Deus a cada dia, entendeu? E esses movimentos, com base na Constituição Federal e também hoje no Estatuto da Cidade, onde diz que toda propriedade deve cumprir a função social, vê que é legítimo ocupar um imóvel, prédio que não está cumprindo a função social. Então, os prédios vazios tornam uma alternativa de moradia para quem não tem condições de se manter numa moradia, e também uma forma de fazer pressão social para que os órgãos públicos construam políticas públicas habitacionais para atender a população de baixa renda em áreas que têm infraestrutura mais adequada. Vida que segue é pior. A minha vida não está muito boa, mas igual eu falo, pior foi os que ficaram aí, né? Para precisar, basta uma facada. O prédio pegou fogo, e aí? Quando eu me deparo, eu tô parada assim, fissurada assim, olhando o vazio, nada. Depois que eles desocuparam o Paissandu, acabou a história. Graças a Deus eu consegui meus móveis, tudo de novo, mas independente, coisas materiais é o de menos. Para mim o mais importante é a vida, entendeu?